Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo das nossas videoaulas aí, né? Hoje a gente vai começar a ver um pouquinho de determinação de um arco, é um pouco mais, meio que uma continuação da matéria que a gente estava vendo na última aula, né? E como a gente já tem uma interdependência entre uma matéria e outra, eu até repeti o conteúdo da parte de graduação de circunferência e hoje a gente vai dar uma continuada aí com graduação, com determinação de um arco. Show? Vamos ver aqui. Determinação de um arco. Bem, como a gente viu na aula passada, né, qualquer ponto de uma circunferência trigonométrica pode representar infinitos pontos reais, positivos ou negativos. Na resolução de equações e inequações trigonométricas, é necessário saber como representar os infinitos números reais, que serão chamados de arcos com origem A e extremidade no ponto em questão, um ponto qualquer que a gente esteja falando, né? Ponto esse que a gente pode chamar de ponto P, o ponto que a gente quiser. A seguir, a gente vai ver os casos que mais aparecem na trigonometria, mas existem outros casos além desse, a gente vai ver só os mais relevantes, né? Casos mais frequentes em trigonometria. O primeiro caso, um ponto qualquer, P, sobre a circunferência. No caso aqui a gente está mostrando, ó, ele tem origem em A, extremidade em P e esse arco aqui. Infinitos arcos de origem A, extremidade em P. O ponto P pode estar em qualquer quadrante, até mesmo sobre a divisão dos quadrantes, né? Após qualquer número de voltas, né? À medida de que é atribuído um valor inteiro para K, a variável x vai assumindo um valor e qualquer um desses valores será um arco origem A e extremidade em P. Os arcos de P variam de 2π em 2π, o que justifica 2kπ. Aí aqui a gente tem um modo de representar, né? Esse arco aqui vai variar de 360 graus de 2π em 2π, porque ele é 360 graus, então vai dar a volta completa, o próximo ponto vai ser aqui. A volta completa, o próximo ponto vai ser aqui de novo. Ele só vai aumentar o número de voltas, mas assim, a marcação dele vai ser no mesmo lugar. Tá? Vamos para o segundo caso. Dois pontos diametralmente opostos, igual está aqui, ó, P e o ponto P'. Separado diametralmente opostos, separado entre si por 180 graus. Né? No caso daqui até aqui, a gente tem 180 graus. Aí, no caso, a gente tem essa resolução aqui, ó, com π, porque 180 corresponde a π. Então, a gente vai, qualquer variável aqui, a gente vai chegar daqui até aqui, aí depois daqui até aqui de novo, daqui até aqui, sucessivamente. Né? Os infinitos arcos de origem A, extremidade P, ou em P', após qualquer número de voltas, são arcos do conjunto x pertence a R, tal que x é alfa 0 mais kπ, sendo k pertencente aos inteiros. À medida de que é atribuído um valor inteiro para k, a variável x vai assumindo um valor e todos esses valores serão arcos de origem A e extremidade em P ou P'. Observe, os arcos P e P' variam de π em π, o que justifica o mais k vezes π. Então, galera, a gente vai variar aqui de 180 a 180, né? E o k sempre vai ser um valor inteiro. A gente sempre vai ter valores inteiros para relação a k e para a gente saber em relação ao arco em graus aqui, tá? Vamos para o próximo. Dois pontos sobre uma corda paralela ao diâmetro. Ó, volta aqui, ó. A corda paralela ao diâmetro seria essa distância aqui, ó, de P a P'. Contém também a origem A
Nesse caso aí é um caso mais importante para a gente fazer funções envolvendo seno. É sempre a extremidade em P ou P', né? Esse caso apenas é uma consequência do primeiro caso, com diferença que, em vez de apenas um ponto, são 2 pontos. No caso, a gente representa por esse modo aqui. Ó. A gente pode ver que a representação do conjunto é igual a de A, porém de 2 pontos. Então, eu vou fazer a representação do conjunto para o primeiro ângulo, que é o ângulo alfa, e a representação do conjunto para o ângulo beta, que é a mesma representação de conjunto, né? A gente tem algumas particularidades aqui que no caso, esse tipo aqui, ele é muito usado em funções que envolvem seno, tá? Isso aí, aos poucos, a gente vai definindo e trabalhando melhor nos exercícios, tá? Vamos para o próximo. Quarto, 2 pontos P e P' sobre uma corda perpendicular ao diâmetro. No caso aqui, ó, o diâmetro a gente está levando em consideração o horizontal, perpendicular ao diâmetro, ele faz 90 graus. Contém origem A, né? E a gente pode levar em consideração aqui resolvendo pelos cossenos. Vocês lembram lá na aula passada que o cosseno a gente tira pelo valor das abscissas e o seno pelo valor das coordenadas? No caso do ponto 3, como ele é paralelo ao diâmetro, a gente vai cruzar o eixo das ordenadas. Aqui, como ele é perpendicular ao diâmetro, a gente vai cruzar o próprio diâmetro, né? Que é o eixo das abscissas, né? Por isso a função muito utilizada pelo cosseno. Os infinitos arcos da origem à extremidade P ou P', após qualquer número de voltas, são arcos do conjunto que está aqui, ó. Arcos do conjunto X pertencente a R, sendo tal que X igual a mais ou menos o ângulo, alfa, mais 3kπ, por causa de ser 360, e mais ou menos por quê? Porque ó, eu tenho aqui essa distância da origem até aqui, no sentido anti-horário, é uma distância positiva. Essa distância daqui até aqui, no sentido horário, é uma distância negativa, por isso que é mais ou menos esse ângulo, tá? A gente tem... vamos lá. Quinto. O quinto seria 4 pontos sobre vértices de um retângulo cujos lados são paralelos ao diâmetro, que dividem a circunferência ao meio. No caso aqui, como a gente vê, ó, os vértices, que é P, P', P2' e P3', eles formam na verdade, são paralelos, né? Eles formam um retângulo que seus lados 2 a 2 são paralelos ao diâmetro, ó. O lado de P a P' e de P2' a P3', ele é paralelo ao diâmetro, e as laterais aqui, elas são perpendiculares, né? Os infinitos arcos de origem A e extremidade P em P', em P2' e em P3', após qualquer número de voltas, são arcos do conjunto descrito por, no caso, o conjunto descrito aqui, ó. X pertence a R, tal que X é igual a mais ou menos o ângulo mais Kπ. Ele é semelhante à segunda, vamos ver aqui, ao segundo caso, que é 2 pontos PP', porque eles vão ter sempre 180 graus, né? Ó, eles vão estar sempre, ó, P ele está oposto a P2' por 180 graus, e P' está oposto a P3' por 180 graus. Correto? Ou seja, à medida que atribui um valor inteiro a K, a variável X vai assumindo um valor
e todos esses valores serão arcos de origem A, extremidade em P, P', P2' ou P3'. Note que alfa é a primeira determinação positiva do AP. Ó. A gente vai ter ó, esse ângulo aqui como primeira determinação positiva e ó, menos alfa, né, no caso que é aqui, a gente vai ter a primeira determinação negativa. P e P2' diferem, ó, P, como a gente falou, ó, P e P2' diferem π, e o mesmo ocorre com P3' e P', o que justifica K mais P. Então, a gente vai estar, como eles estão sendo opostos por 180 graus, a gente sempre vai estar usando só π. A gente vai mostrar, eu vou mostrar aqui dois exemplos que a gente tem. Aqui o exemplo, resolva a equação cosseno de x igual a 1/2. A gente tem que lembrar daquela nossa tabelinha lá de ângulos especiais que a gente trata, né? E aqui, ó, a gente tem que o cosseno, ó, se o cosseno é igual a 1/3, ó, vai estar aqui, marcando no trecho das abscissas, correto? Qual o ângulo que eu tenho que tem um cosseno meio? No caso, é o ângulo de 60 graus. Aí, para me marcar isso como, no caso, como radiano, eu vou ter que fazer minha regrinha de 3, né? 2π equivale a 60, assim como x equivale a 2π equivale a 360, assim como x equivale a 60, e vou marcar aqui, no caso, o meu resultado. Aqui, para a gente saber, olha só, se daqui aqui eu tenho 60 graus, daqui aqui eu também vou ter 60 graus. Só que no caso aqui eu vou ter vou estar diminuindo essa circunferência, né? Então eu vou ter 360, que é menos 60. Então aqui eu tenho 300 graus, né? E vou poder fazer uma regra de 3 normal, né? 2π está para 360, como x está para 300, vou multiplicar. E a nossa solução de conjunto vai estar aqui, ó. π sobre 3, que é a representação de π radianos sobre 3, que é a representação de 60 graus, e 5π radianos sobre 3, que é a representação de 300. A gente pode fazer também aqui, ó, 60, quantas vezes a gente tem que multiplicar 60 para dar 300? 5, né? Então, 5 vezes 3π π sobre 3 vai dar 5π sobre 3. Também dá para a gente fazer. E tem aqui no exemplo, nesse exemplo aqui, no exemplo ao lado, calcular seno de 1920. Aí a gente tem aqui, ó, sabe-se que 360 graus em 360 graus, a extremidade do arco fica sobre o mesmo ponto da circunferência trigonométrica. E sendo assim, todos os arcos da mesma posição têm o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. Note que, ó, 360, 360, 360 é 120. Então, o seno de 1920 é igual ao seno de 120, porque como ele deu a volta completa, o seno dele vai ser igual ao seno do ângulo onde ele parou. Se ele está dando a volta completa e parou no ângulo de 120, o ângulo dele vai ser o mesmo ângulo do ângulo de 120, não importa o número de voltas que ele tenha dado, tá? O cosseno de 27π sobre 4, né? A gente pode fatorar isso aqui, ó. A gente vai simplificar isso aqui, ó. Que aí a gente vai ter também essa mesma relação de voltas, né? Vai simplificar, 8π dividido por 4 vai dar 2π, ou 360, 360, 360, mais 3π e π sobre 4. Ou a gente pode jogar também fazendo regra de 3, que aí vai ser 2π igual a 360, 27π sobre 4 igual a x, para a gente achar qual o ângulo que ele vai parar. No caso aqui, ele corresponde ao cosseno de 135. E, no caso, como a gente viu lá, menos o cosseno, né, o cosseno negativo, né? E a letra C, lá, tangente de menos 780. Também a gente pode fazer isso aqui.
Aqui, para mim, tem uma diferencinha que, para mim, eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro 360, 360, 360, 360, 720. Então, dei 2 voltas e vou fazer o ângulo em 60, né? Faltou 60 graus, eu der 780. Então, como eu tenho menos 60, eu vou voltar no sentido horário, que vai dar também, né? Menos 60, de 360 vai dar um ângulo de 300. Então, a tangente de menos 780 é igual a tangente de 300, que é menos raiz de 3. Tá, galera? Ficamos por aqui. Eu peço que vocês deem uma olhada de novo nesses exemplos, leiam o livro de vocês nessa parte aí, e quem puder já faz o exercício de 1 a 5 e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, me mandem aí. Abraço!